Muito bem, amigos da TV Cidade de Taubaté. Alegria estar com vocês hoje em mais uma noite no programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada no seu dia a dia e no seu cotidiano. Uma grande alegria nós já gravamos vários programas, né? E muita gente dizendo e me dando esse feedback, né, que está acompanhando os programas, que viu um ou outro programa. Então eu fico feliz, né, por conta disso, porque a filosofia de fato está chegando aí na mente e no coração das pessoas. Então uma grande alegria e agradeço aí a sua audiência. E hoje eu quis fazer um programa um pouco diferente para sugerir para vocês alguns livros do mundo da filosofia, né, livros que nos ajudam, né, a compreender a nossa realidade. E olha aqui, é uma pilha, né, de livros. Talvez hoje a gente não vai conseguir falar de todos eles, mas de alguns sim, né, livros que nos ajudam a entender então o nosso dia a dia e também a nossa realidade. Primeiro livro que eu esqueci de trazer, mas o nosso Douglas Jefferson, o jovem que faz aqui a técnica do programa, ele vai colocar aqui na tela, é O Ser e o Tempo, do Heidegger. Então Heidegger, esse pensador, né, alemão, que conseguiu trazer, né, para a reflexão toda uma outra maneira de ver o ser, né, que na filosofia é a máxima realidade. Então a tese do Heidegger é que o ser ele foi esquecido, sobretudo na nossa sociedade ocidental, e ele foi substituído pelo ente. O que significa isso? Essa substituição, né, do ser pelo ente. Significa, né, segundo Heidegger, que o ente significa aqui todo o aparato, né, de objetos, de coisas da sociedade ocidental. Então esse ente aqui representa toda a tecnologia e a capacidade humana de fabricar coisas, né, de construir coisas, de inventar coisas que, ao fim e ao cabo, né, seriam para vir, então, ajudar, né, o próprio ser humano. Mas tantas coisas, né, uma técnica tão avançada, uma ciência hoje também que experimentou um progresso tão grande, que o risco, segundo Heidegger, é que, né, esses objetos, né, esta técnica e essa ciência, ela possa comprometer, né, a própria vida humana. Então, né, no livro Ser e Tempo, essa obra capital do Heidegger, ele vai fazer uma fenomenologia sobre o ser, e ali ele vai recortar, né, que o homem ele é um Dasein, né, que significa um ser aí. Então o homem é esse ser que está aí no mundo, é um ser jogado no mundo, e que ele mesmo deve então, na sua existência, ir construindo então, né, a sua vida. Então, para Heidegger, o homem deve retornar para o ser. Ele deve deixar, né, o ente no lugar que o ente merece ter, né, num segundo plano, e em primeiro plano, o que deve ocupar a atenção do homem é o ser, né, que de fato é aquilo que é essencial para a vida humana. Não o ter, né, aqui, né, quando digo ter, se refere a ente, mas o ser, né, de fato, né, aquilo que o homem é, qual é a vocação do homem no mundo, né, de onde esse homem vem, para onde esse homem vai, o que esse homem faz, né, qual é a essência do homem. Então tudo isso são perguntas, né, que estão ali na dimensão do ser e não do ter, né, porque o ter é um mundo objetificado, o mundo precificado, onde, se o homem não toma cuidado, ele acaba sendo apenas mais um objeto desse mundo entre tantos outros objetos.
Então Heidegger, ele vai tratar sobre isso, claro, a obra dele é de quase 1000 páginas, e aqui eu trago para você só uma amostra, uma pequena amostra, né, para que você possa ter esse interesse de então ir até a obra. Nós temos um pensador hoje que é uma coqueluche, né, na filosofia, que é o Byung-Chul Han, né, é um autor coreano, mas que mora na Alemanha, e ele é especialista em Heidegger. E ele escreveu este livro que é uma maravilha. É um livro muito gostoso de ler, ainda que ele seja quase que impenetrável. Mas ele é muito bom, né, para se ler, que se chama O Coração de Heidegger. Né, se o próprio Heidegger ele é um pouco complicado para entendê-lo, imagine o coração dele. E aqui o Byung-Chul Han, ele trabalha, né, ele faz uma hermenêutica dos escritos do Heidegger. É um livro muito saboroso, né? Você que então gosta do Heidegger e quer então ler algum comentário interessante, né? Então sugiro, né, o Byung-Chul Han, O Coração do Heidegger, sobre o conceito de tonalidade afetiva em Martin Heidegger. Então, muito interessante. Falando em Heidegger, eu trouxe aqui também um livro que foi organizado pela Donatella de Cesare. É uma filósofa italiana que também é especialista em Heidegger, mas que tem uma visão crítica dos estudos sobre o Heidegger e também sobre os escritos do próprio Heidegger. E ela organizou, então, esse livro, Os Cadernos Negros de Heidegger. E aqui nós temos vários filósofos, né, que escrevem, então, sobre isso. O que são os Cadernos Negros do Heidegger? São diários que o Heidegger ele escreveu e que depois da sua morte vieram à tona. E o que se tem nesses diários? Se tem que o Heidegger ele não apenas flertou com o nazismo, mas ele mergulhou nele. Então, nos Cadernos Negros do Heidegger, por isso, né, esse adjetivo, ali está o Heidegger nazista. E a Donatella de Cesare, nesse livro aqui, ela faz, né, uma coletânea de ensaios sobre, então, esses diários que vieram à tona depois da morte do Heidegger, em que se vê ali um pensador nazista. Um aluno meu me perguntou em sala de aula, porque eu leciono Heidegger nesse semestre, lá na Faculdade Deoniana, e ele me dizia, nossa, professor, o Heidegger tem um pensamento tão interessante para a nossa contemporaneidade, para o nosso tempo de hoje, né? Ele nos ajuda a ter uma visão mais crítica em relação à técnica, né? Colocando ali o ser humano em primeiro lugar. E como ele foi flertar assim com o nazismo? A vontade que eu tenho, me dizia este aluno, era nem ler Heidegger mais. Então aqui, né, fica a dúvida, né, será que a vida, né, pessoal do pensador ou do autor, né, compromete de fato aquilo que ele pensou, aquilo que ele escreveu? Então, o que você acha disso? Você acha que sim ou você acha que não? Né, aqui nós temos o Monteiro Lobato, né, que é um grande autor aqui do Vale do Paraíba, mas que também existem críticas dizendo que em muitos dos seus escritos ou nas suas obras se vê ali um certo racismo, né? Mas isso desmerece a obra do Monteiro Lobato, né? Será que uma coisa não é o homem, outra coisa é a obra? Ou essas duas coisas estão assim muito associadas, né? Então o que você acha? Aí fica aí a provocação. Depois eu trouxe aqui alguns livros também de alunos do Heidegger, né? Tais como o Hans Jonas, que escreveu O Princípio Responsabilidade. Né? Esse livro ele é muito interessante porque nos ajuda a pensar hoje a ecologia, né, em relação à tecnologia. Aqui tem uma linha que procura explicar aqui o livro, dizendo ensaio de uma ética para a civilização tecnológica.
O Hans Jonas, ele vai dizer, né, será uma tese dele, que a nossa geração é obrigada a deixar o mundo respirável para gerações que virão. Né? Se nós recebemos o mundo respirável, o mundo ecologicamente respirável, né, a nossa responsabilidade é deixar o mundo assim para as gerações que virão. E é muito interessante o prefácio desse livro do Hans Jonas, né, que ele se vale aqui do mito grego, o mito do Prometeu. Eu vou ler para você, é bastante curto, é apenas um parágrafo. O Hans Jonas, ele diz assim: o Prometeu, definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças antes inimagináveis e a economia um impulso infatigável, clama por uma ética que, por meio de freios voluntários, impeça o poder dos homens de transformar em uma desgraça para eles mesmos. Então esse alerta que o Hans Jonas faz, né, falando do Prometeu. Prometeu, você sabe, é aquele que rouba o fogo dos deuses para dar aos humanos. Esse fogo aqui, né, significa, então, a tecnologia, né, como punição, né, por esse ato. O Prometeu, ele é acorrentado no alto de um penhasco e todos os dias uma ave de rapina vem devorar o seu fígado, que é reconstruído, né, para depois isso acontecer de novo. Então esse é o castigo de Prometeu. E o Hans Jonas diz aqui que o Prometeu agora, no nosso tempo, está definitivamente desacorrentado. Ou seja, a técnica, né, está aí, a tecnologia está aí e não há quem faça, né, essa tecnologia parar. É claro que aqui não se trata de uma tecnofobia, ou seja, o medo da técnica, o medo da tecnologia, mas se trata, conforme o próprio Hans Jonas coloca, colocar freios para que esse progresso, essa tecnologia, não possa aí, né, atentar contra o próprio ser humano. O Hans Jonas continua: a tese de partida desse livro é que a promessa da tecnologia moderna se converteu em ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Então veja qual que é a tese dele. É que se nós não cuidarmos, né, esse progresso que experimentamos hoje pode tornar-se uma ameaça para a própria vida humana. E ele diz: ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. E por fim, ele coloca: o novo continente da praxis coletiva que adentramos com alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. Então, para o Hans Jonas, as éticas construídas até aqui, né, as éticas, né, de Aristóteles, a ética do Kant, né, e tantas outras éticas, elas não dão conta de nos ajudar, né, a pensar hoje um mundo tão tecnologicamente avançado de forma ética. Então, por isso, ele traz, né, o princípio de responsabilidade, que, segundo Hans Jonas, é a ética que nos ajuda a pensar o nosso tempo. Um outro aluno do Heidegger, que também faz um estudo muito crítico sobre a técnica, é o Marcuse, né, o Herbert Marcuse, e o livro dele é O Homem Unidimensional. Então, qual é essa única dimensão desse homem? A tecnologia. E também, né, o Marcuse fará aqui, né, a seu modo, uma crítica bem contundente em relação à tecnologia. Leio também aqui um pedacinho do parágrafo para você ter uma ideia e também ouvir um pouco o autor na sua fala. O Marcuse diz assim:
O livro contém uma teoria da sociedade industrial avançada. Então, de novo aqui, né, se fala de tecnologia, né, de ciência avançada, que descreve como mudanças na produção, consumo, cultura e pensamento produziram um estado avançado de conformismo, no qual a produção de necessidades e aspirações pelo aparato societário predominante integra os indivíduos nas sociedades estabelecidas. Então, para Marcuse, a nossa sociedade, a nossa cultura, uma sociedade marcadamente tecnológica e, né, ele vai dizer também aqui no livro, né, capitalista, em que, né, o homem ele se acomoda, né, nessa zona de conforto, mas aqui não sendo alertado o suficientemente para uma tecnologia que termina por devorá-lo. Então, o homem unidimensional do Marcuse. Juntamente com ele, ainda nessa linha de uma crítica aqui, né, à tecnologia, que não dá espaço, né, para o homem, né, pelo contrário, acaba que tirando ou ocupando espaço desse homem. Nessa linha vai o Guy Debord, né, na sua tese da sociedade do espetáculo. Então é um livro de fragmentos, né? O Guy Debord ele escreve assim, de forma fragmentada, e aqui ele vai dizer que na sociedade contemporânea, na nossa sociedade, tudo virou mercadoria. Então, uma sociedade da mercadoria. E o que significa esse espetáculo? Significa, né, o espelho. Então, né, uma sociedade em que nada mais é autêntico, mas tudo é representação. E o homem ele não vive de representações, ele vive daquilo que é autêntico. Então, o Guy Debord, na sua crítica, ele também falará sobre isso, né, sobre outras coisas também, mas também sobre isso, uma sociedade em que a tecnologia ou a totalidade dos objetos vai aí também tomando o lugar do ser humano, né? Então, uma sociedade onde tudo tem o seu preço, onde tudo vira, então, mercadoria. Então, sociedade do espetáculo do Guy Debord. Interessante notar que o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, ele se vale muito desse pensamento contemporâneo, né, de uma crítica em relação à técnica, né, para dizer ali também da ecologia. Né, ali na Laudato Si, o que o Papa propõe para como solução, né, uma das soluções ou a solução para a sociedade, né, é de fato a conversão do coração humano. Então, um coração que se converte, né, para saber que a técnica não é um fim, mas a técnica é um meio, né, um meio que ajuda o ser humano na sua dignidade. Nesse sentido, essa primeira encíclica do Papa Leão, o Magnificat Humanitas, né, que ele escreveu, né, também vai falar sobre isso, mas agora Papa Leão, né, recortando ali para a IA, né, para a inteligência artificial. E o Papa ele vai seguir, né, o ensinamento da própria Igreja Católica, aqui repercutindo também, né, na sua encíclica aquilo que o Papa Francisco, né, dizia. E para o Papa Leão, a tecnologia ela não pode substituir a antropologia. Então, a tecnologia está a serviço da antropologia. O que Jesus dizia já nos evangelhos, em que ele alertava de que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, a pessoa humana ela deve vir sempre em primeiro lugar. E aí, nós temos aqui essa obra que é belíssima, do Levinas, né? Eu tenho uma amiga, a Dulcelene, ela doutorou-se em Levinas, lá na Gregoriana de Roma, então ela tem ali muito mais capacidade do que eu para falar sobre, né, o Levinas, mas essa obra que é basilar,
né, é uma obra belíssima, em que o Levinas ele falará também da dignidade humana, dessa dignidade que nasce do rosto do ser humano. Né, um rosto que me interpela, um rosto que me questiona, um rosto que me pergunta, por que me matas? Então o Levinas ele vai trabalhar isso aqui nessa obra dele, que também é uma obra, né, de ética, é uma ética, né, contemporânea e bastante fundamental, e onde ele, uma das partes que eu gosto desse livro é quando o Levinas ele procura distinguir a necessidade do desejo. Então, por exemplo, né, ter uma mansão é necessidade, mas ter um lar é desejo. Né, e por ali ele vai. E aqui também ele tem algo que ele fala sobre a questão da técnica, né, que é como se ele dissesse que cada coisa ou cada ente traz na sua essência a sua própria falência. Ou seja, não tem nenhum objeto no mundo, nenhuma coisa no mundo que é capaz de realmente, né, aplacar a sede que existe no coração do ser humano. Então, a obra Totalidade e Infinito é uma obra, de fato, fundamental também, né, para entendermos o mistério hoje que o ser humano é. Totalidade e Infinito, do Levinas. Depois eu tenho aqui esse livro do Ortega y Gasset, que é o autor que eu pesquiso, né, que foi também meu tema de doutorado. Esse livro foi escrito por mim, e Ortega ele é um pensador espanhol, nascido em Madrid em 1883 e morto em 1955. E Ortega também ele é contemporâneo ali do Heidegger. Inclusive, eles participaram juntos de uma palestra na Suíça. E Ortega também ele está ali nessa linha da filosofia existencialista. Né? Para Ortega, a realidade máxima é a vida humana. E ele vai fazer toda uma filosofia, então, centrada na vida humana. E ele vai cunhar, né, uma das suas frases, ou a sua frase mais famosa, que você deve ter ouvido já em algum lugar, que diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. Então Ortega y Gasset, né, que escreve uma obra fundamental também para entendermos os nossos dias, que é A Rebelião das Massas. É um livro mais famoso do Ortega, que por incrível que pareça não é um livro de filosofia, é um livro de sociologia, em que ele procura então, né, compreender, né, a sociedade de hoje, o nosso tempo. Então vejam aqui, queridos, que a filosofia ela tem sempre essa tarefa de compreender melhor o mundo, né, de esclarecer o mundo, né, para o ser humano. O Ortega ele tem uma frase interessante em relação a isso. Ele diz que o filósofo ele tem que ter a gentileza da clareza. Então o filósofo não é aquele que complica, mas o filósofo é aquele que explica. Né? Desconfie de filósofos que falam e você não entende nada. Né? Porque a tarefa do filósofo é explicar a realidade, é tornar a realidade mais clara. Quem faz isso muito bem, agora na Idade Média, é São Tomás de Aquino. E aqui eu trouxe um volume da obra monumental de São Tomás, que é a Suma Teológica, né, conhecida como a Catedral da Fé, né, para a filosofia cristã católica. São Tomás de Aquino, que no século XIII, e que pensou de fato a fé católica, muito inspirado, né, por um filósofo pagão, né, chamado o Aristóteles. Então, muito do vocabulário que Tomás de Aquino usa, né, muito dos termos que São Tomás utiliza, né, para explicar Deus, para explicar, né, os dogmas da igreja, para explicar o sacramento, tudo isso vem, né, da filosofia, sobretudo do Aristóteles. A fonte da Suma Teológica é a Bíblia, evidentemente. A fonte teológica
que Tomás utiliza bastante é os Santos Padres, mas sobretudo Santo Agostinho, e a fonte filosófica é sobretudo, né, Aristóteles. Eu estou aqui com o volume 1, né, onde o São Tomás de Aquino ele traça então, né, as célebres, né, 5 vias que demonstram pela inteligência, né, que Deus existe. Então essa demonstração, né, que tornou-se célebre, né, e chegou então para os nossos tempos. Depois eu trouxe aqui um livro de Voltaire, né, agora um pensador aí francês, né, chamado Cândido, ou o Otimista. Eu trouxe esse livro porque o Cândido é uma resposta que o Voltaire dá para Leibniz. Né? O Leibniz ele escreveu um livro chamado Ensaios de Teodiceia. Ele, naquele livro, o Leibniz ele fala do melhor mundo possível. Então, para Leibniz, a tese do Leibniz é que se nós estamos neste mundo, ou o meu mundo, né, se Deus ele é bom e é onipotente, e nós sabemos que Deus ele é bom e onipotente, então o meu mundo, esse mundo que Deus criou para mim, ele é o melhor mundo possível. Então aconteça o que acontecer, o meu mundo, para Leibniz, é o melhor mundo possível. Então o otimismo aqui leibniziano. O Voltaire ele vai se revoltar contra isso, né? Ele vai dizer que o Leibniz ele está errado na sua teoria, e para ironizar o Leibniz, ele vai escrever o Cândido. Quem é esse Cândido? Esse rapaz em que muitas desgraças acontecem com ele, mas ao fim e ao cabo ele diz, nossa, que maravilha, né? A vida é bela, a vida é boa. E é interessante porque aqui no livro, o Voltaire, ele coloca o Cândido em situações vexatórias, em situações de fato terríveis, de muito sofrimento, mas também cômicas. E depois o Cândido sempre diz, nossa, como a vida é boa, né? Tipo um pouco poliana, né? O otimismo lá da Poliana, que a gente também conhece. Teve uma novela da Rede Globo que se inspirou nessa obra do Voltaire, que era aquela Eta Mundo Bom, né? Depois foi até reprisada, né, como outra história. E naquela novela tinha um Candinho. Então esse Candinho é o Cândido aqui dessa obra. Lembra que o Candinho lá na novela sempre sofria também e passava por desgraças, mas ele nunca perdia ali o otimismo. Então o Cândido Voltaire é interessante por conta disso, né? Aqui tem até uma foto do Voltaire, né? É a resposta que o Voltaire ele dá então para o Leibniz. E tem esse livro aqui do Feuerbach, Louis Feuerbach, que chama-se A Essência do Cristianismo. É um livro excelente, uma antropologia, né, finíssima, em que o Feuerbach ele explica aqui o que é o ser humano. O capítulo 1 desse livro é uma obra de arte, né? É magistral. Eu tenho aqui ele em italiano, mas ele certamente, né, tem também em português. Então, né, para você que quer aí, né, ampliar, né, o seu conhecimento sobre antropologia humana, antropologia filosófica, o que é o ser humano, o que é o homem, então a essência do cristianismo é um livro, né, fundamental. Nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria apresentar aqui um livro do nosso técnico, que não é só técnico, mas também é escritor, o Douglas Jefferson. Nesse livro, o Homo Aestheticus, o valor da beleza na sociedade da imagem. O Douglas foi o nosso aluno na Faculdade Leoniana e esse livro nasce do seu trabalho de TCC. Ele estava me explicando que depois ele acrescentou mais coisas. O Douglas Jefferson é também poeta, então é um livro que tem, de fato, muito, né, ele aqui dentro, aquilo que as intuições, né, filosóficas, estéticas, poéticas, né, que ele tem. Uma capa muito bonita e um conteúdo ainda melhor. Nós faremos um programa, né, sobre esse livro do Douglas Jefferson, o Homo Aestheticus, né, o homem visto pela lente da estética. Muito bem, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do nosso programa, né? Ler, de fato,
ainda é um dos hobbies mais interessantes que possa haver. Leia, leia e leia. Até mais.